aula, a gente falou sobre a generalização da noção de estado, introduzindo o operador densidade, que dava para a gente a oportunidade de descrever sistemas quânticos em situações em que o vetor de estado não era o suficiente para fazer essa descrição. Na aula de hoje, a gente vai generalizar a noção de medição. Tá? Então, até então, a gente vem trabalhando com medições dadas por ou operadores autoadjuntos ou equivalentemente por um conjunto de projetores. E o que a gente vai fazer hoje é introduzir uma nova definição de medição que contém as medições projetivas como um caso particular, mas que também fornece outras possibilidades. Então, a bibliografia para a aula de hoje é do livro Mecânica Quântica para Matemáticos e Informação, a seção 9.4, e as subseções de 2.2.3 até 2.2.6 do Nielsen Schwab. Ok, então, primeiro vamos ver qual é a definição de medição que a gente vai chamar de medição generalizada. Então, uma medição generalizada é dada por um conjunto de operadores, MI, que agem no espaço de estados do sistema, de maneira que quando a gente faz essa soma de MI transposta conjugada vezes MI, a gente obtém o operador densidade. E aí, a partir desses operadores MI, a gente consegue calcular tanto as probabilidades de uma resposta I, né? Então, a cada resposta I, a gente associa um desses operadores e a gente consegue calcular as probabilidades a partir dessa expressão. E a gente consegue também calcular qual vai ser a matriz densidade correspondente ao estado do sistema se a resposta I foi obtida. Então, se a gente teve nessa medição o resultado I, o estado final do sistema é dado por essa expressão aqui, em que esse traço aqui de baixo é igual à probabilidade PI, serve para normalizar essa matriz densidade, a gente obter uma matriz densidade de traço 1. Ok. Como que a gente recupera o postulado anterior, em que a gente trabalhava com medições projetivas, a partir desse novo postulado que a gente acabou de introduzir? Bom, então se a gente lembrar, uma medição projetiva está associado a um conjunto de projetores PI, de maneira que a soma desses projetores é igual à identidade, tá? Então, são projetores em subespaços ortogonais do espaço de estados do sistema e, por isso, eles satisfazem essa restrição aqui, tá? Então, para a gente recuperar o postulado anterior a partir do postulado que a gente acabou de introduzir, basta a gente fazer MI, o operador MI, igual ao projetor PI associado à resposta I. Então, se a gente lembrar que PI ao quadrado é igual ao próprio PI e que a conjugada transposta de PI é igual ao próprio PI, se a gente substituir MI por PI nos postulados anteriores, usando essas duas propriedades, a gente vai obter de novo o postulado que a gente definiu nas aulas anteriores. Tá? Então, com isso a gente conclui que as medições projetivas, que eram as medições com as quais a gente estava trabalhando até agora, são um caso particular do postulado que a gente acabou de ver. Bom, existe uma outra descrição um pouco mais simplificada desse postulado, que é adequada quando a gente não precisa falar do estado final do sistema após a medição. Tá? Então, quando a gente só quer falar de probabilidades. Então, existem algumas situações em que esse é o caso. Por exemplo, se a gente está fazendo medições que a gente chama de medições destrutivas, que é o caso em especial quando a gente faz todas essas operações em sistemas ópticos, né, em fótons e coisas assim. Quando, por exemplo, a gente detecta um fóton, o que acontece quando a gente faz uma medição nesse sistema, em alguns casos, o fóton é absorvido, então esse sistema não existe após a medição. E por isso, a gente só precisa falar das probabilidades, a gente não precisa falar do estado final. Então, nessas condições, a gente vai observar o seguinte: a probabilidade de obter o resultado I, dado pelo postulado que a gente acabou de ver, é assim.
Se a gente usar a ciclicidade do traço, eu posso escrever essa probabilidade como sendo traço de MI transposta conjugada, MI ρ, e, portanto, essa probabilidade pode ser calculada se eu souber apenas MI daga MI. Então, se eu chamar esse operador de EI, eu posso calcular a probabilidade PI como sendo traço de EI vezes ρ, o que me dá uma forma um pouco mais simples de calcular essas probabilidades, ok? Bom, então, se a gente conhecer somente esses operadores EI, a gente pode redefinir ou refrasear esse postulado da seguinte forma. A gente vai chamar de POVM, e essa sigla vem de Positive Operator Value Measurement, que é uma medida com valores em operadores positivos, em que medida que vem da noção matemática de medida, né, e não de medição no sistema como a gente está vendo aqui. Esse nome tem uma razão de ser, que a gente não vai entrar em detalhes, mas o importante para a gente aqui é o seguinte, que a gente pode definir uma medição desse tipo, que a gente chama de POVM, como sendo um conjunto de operadores EI, que agem no espaço de estados do sistema H, de maneira que a soma desses operadores é igual ao operador densidade. E aí, com o POVM, eu consigo calcular a probabilidade de obter o resultado I, que é dada por essa expressão aqui. Então, quando eu defino uma medição a partir de um POVM, eu não posso falar dos estados finais do sistema após a medição, porque para falar do estado final, eu preciso conhecer quem são os operadores MI. Lembrando que esse EI aqui é MI daga MI. E existem diferentes operadores MI que vão originar o mesmo EI. Então, se eu souber só o EI, eu não tenho conhecimento sobre quem são os MIs. E, portanto, eu não posso falar do estado final do sistema após a medição, só das probabilidades. Mas, quando isso é suficiente, a gente tem uma descrição mais simples de uma medição generalizada, que a gente chama de POVM. Ok, então por que a gente precisa de medições generalizadas? Então tem duas situações. A primeira é que os POVMs, ou as medições generalizadas, elas fornecem uma ferramenta adicional que muitas vezes é útil em protocolos de informação e computação quântica. Um exemplo disso é para a gente distinguir dois estados, que a gente vai falar daqui a pouco. Outra razão para a qual a gente precisa definir essa noção geral de medição é para a gente descrever subsistemas de sistemas quânticos compostos, que também era um dos motivos pelos quais a gente falou de estados generalizados, que são os operadores de densidade, e que a gente vai falar de evolução generalizada na próxima aula. Ok, então para a gente entender, bom, a gente vai ver alguns exemplos disso ao longo do curso, eu não vou entrar tanto em detalhes agora, mas daqui a pouco a gente vai ver, ainda na aula 7, uma aplicação nesse sentido, que é distinguibilidade de dois estados quânticos. Para a gente ver a conexão da descrição de medição generalizada e subsistemas de sistemas quânticos compostos, vamos enunciar esse resultado, que diz o seguinte: todo POVM, ou toda medição generalizada, pode ser obtida através de evolução unitária seguida de uma medição projetiva. Então, aqui não só POVM, vamos fazer a continha para medição generalizada em geral, levando em consideração também os MIs e não só os EIs. Bom, então vamos ver como que a gente prova esse resultado, ok? Ok, então
começar com uma medição generalizada, com N respostas, em um sistema com espaço de Hilbert HA. Ok? Então, observem aqui que eu não falei nada sobre o número de respostas possíveis. Enquanto que nas medições projetivas a gente tem uma restrição do número de respostas que tem que ser menor ou igual à dimensão do espaço de Hilbert do sistema, aqui eu não tenho essa restrição, tá? O número de respostas em uma medição generalizada pode ser maior do que a dimensão do espaço de estados. Ok, então, vamos agora pegar um sistema composto cujo espaço de Hilbert é HA tensor HB, em que a dimensão de HB é igual a N, e eu vou pegar uma base ortonormal para o espaço HB. Bom, então, eu vou fazer o seguinte, eu quero mostrar que a ação dessa medição generalizada no sistema HA pode ser vista como uma unitária agindo nesse sistema composto, seguida de uma medição projetiva desse sistema composto aqui. Então, a gente vai considerar a medição projetiva em H, em que cada PI é dado por IA, identidade em A, tensor o projetor sobre o espaço gerado pelo vetor I, dessa base aqui, em HB. Então, observem que essa medição projetiva em H corresponde a medir a medição projetiva correspondente a essa base em HB e não fazer nada em HA, tá? E não fazer nada no sistema A. Ok, então agora a gente vai definir a unitária. Então, a gente vai começar definindo essa unitária para um tipo especial de estado em H, que é o seguinte. Então, a gente vai definir U agindo em psi a tensor zero, como sendo a soma em I de MI psi A tensor I. Então, observem que eu estou definindo essa operação agindo só nesse tipo de vetor aqui. Depois a gente vai ver como a gente faz para estender essa operação para os vetores de outros tipos. Ok, então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, que é importante, é mostrar que U preserva o produto escalar para vetores desse tipo aqui, que é onde U está definida por enquanto. Bom, então eu vou pegar dois vetores em A e olhar para φ tensor zero e psi tensor zero. Então, o produto interno desses dois vetores é zero φ psi zero, que é a mesma coisa que φ psi zero, zero, que é a mesma coisa que φ psi. Então, o produto interno entre esses dois vetores é igual ao produto interno entre φ psi em A. Né? Lembrando que aqui eu tenho o produto interno em HA e aqui o produto interno em HB. Ok.
Então, agora vamos ver qual é a ação de U em cada um desses vetores. Então, U φ tensor 0 é igual ao somatório em I de MI φ tensor I, e U agindo em psi tensor 0, somatório em I', MI', psi tensor I'. Bom, então agora vamos fazer o produto interno desses dois vetores aqui para a gente ver o que acontece. Então, eu vou fazer o produto interno 0 φ U psi 0, que é simplesmente o produto interno entre esses dois vetores aqui, tá? Então, isso aqui vai me dar somatório em I, MI transposta conjugada, I φ MI transposta conjugada, produto interno com somatório em I de MI linha, bom, aqui é o linha, né? Aqui é I, não, peraí. Aqui é I, pelo que eu fiz aqui anteriormente, né? Só copiando aqui de cima. E eu vou colocar o linha aqui. Ok. Então, lembrando que o produto interno é linear, é bilinear, tanto... Bom, lembrando que o produto interno, nesse produto tensorial, é o produto interno Agora a gente vai abrir esse produto interno, que vai me dar somatório em I' de φ, MI transposta conjugada MI, linha, psi, vezes I linha. Bom, se a gente lembrar que a gente tomou os vetores I como sendo uma base ortonormal para o HB, isso aqui é delta I', e aí a gente vai ficar com uma soma só. Então, a gente vai ficar com uma soma em I de φ MI d'H MI psi, que é a mesma coisa que φ somatório em I de MI d'H MI psi. E como a soma, pela definição de medição generalizada, essa soma é igual à identidade, a gente vai ficar com φ psi. Então, o que a gente conclui com isso aqui? A gente conclui que se eu aplicar a operação U e depois calcular o produto interno entre os dois vetores que eu obtenho como resposta da aplicação de U, eu obtenho exatamente a mesma resposta que eu tinha antes de aplicar a operação U. O que mostra pra gente que essa operação ela preserva o produto interno entre esses vetores. Essa característica de preservar o produto interno mostra pra gente que essa operação é o que a gente chama de uma isometria. Ela mantém essa propriedade do produto interno, o valor do produto interno. E é uma característica justamente das operações unitárias, né? As operações unitárias são as isometrias no espaço de Hilbert. Só que aqui a gente definiu U só para esse tipo de vetor. Mas como ela preserva o produto interno para esse tipo de vetor, é sempre possível estender essa operação aos outros vetores ortogonais a esses aqui, de modo a obter uma operação total que é unitária agindo em H. Tá? Então, existem várias extensões possíveis, não importa qual a gente escolha, todas essas unitárias, elas agem da mesma forma
para esse tipo de vetor aqui, que é o que a gente precisa. Então, qualquer extensão dessa operação para o espaço de Hilbert todo, desde que ela continue unitária, serve para a gente. Tá? Então, esse resultado mostra para a gente que o pode ser estendida a uma operação unitária, U agindo em H. Tá? A extensão para os vetores ortogonais aos vetores do tipo psi-tensor zero, ela é arbitrária, existem várias possibilidades, mas isso não vai alterar o que a gente precisa aqui, porque a gente só precisa da ação da U nesse tipo de vetor, ok? Bom, então, agora o que a gente vai mostrar é que é o seguinte. Aplicar a medição generalizada MI em HA é equivalente a aplicar U em HA a tensor HB, realizar a medição projetiva dada pelos projetores PI e, em seguida, calcular a matriz densidade reduzida do sistema A. Então, vamos mostrar que esse é o caso. Então, a gente precisa calcular as probabilidades e o estado final, depois da resposta I ser obtida, e mostrar que essas duas coisas são iguais. Ok. Bom, então vamos primeiro falar das probabilidades. Então, vamos calcular PI. PI é traço de PI. Ah, detalhe importante que eu já ia esquecendo. Que a gente vai começar do estado inicial, ρA, tensor 0, 0. Por isso que a gente não precisa preocupar muito com a ação de U fora de estados desse tipo aqui. Tá? Ok. Então, PI é traço de PI, ρ, PI, em que ρ é o ρA, tensor 0, 0, o DAGA. Então, ρ é a matriz densidade do sistema depois da aplicação da unitária U. Bom, então vamos calcular essa probabilidade aqui. Então, PI é igual a traço de A tensor I. Agora, U aplicada a ρA tensor 0, 0, o DAGA, isso aqui é a mesma coisa aqui, somatório J linha de MJ, ρA, MJ linha, tensor J linha, não,
aqui é J'. E aqui é MJ d'H. E A tensor I. Então, isso que está aqui é o ρA tensor 0, 0, o d'H. Ok. Então, isso aqui é a mesma coisa que traço de IA. Bom, deixa eu já tirar essas identidades, que elas não vão fazer nada, né? Então, as identidades agem nesse termo, enquanto que esses projetores agem nesse aqui. Então, a gente vai ficar com o somatório de J', MJ, ρA, MJ' d'H, tensor I, J', I. E, de novo, pelo fato dessa base ser uma base ortonormal, isso aqui é ΔIJ, isso aqui é ΔJ', o que vai eliminar os somatórios aqui, a gente vai ficar com traço de MJ, ρA, MJ' d'H, tensor. Bom, aqui vou ficar só com I, né? Sumiu o J e o J', então MI d'H, I. Isso aqui é a mesma coisa que o traço. Do traço em B primeiro, de MI, ρA, MI d'H, tensor I. E aqui a gente tem um operador densidade, ou uma matriz, operador, que é um produto. Então o traço em B é simplesmente tirar o traço disso aqui, mas esse cara é um projetor, traço de projetor é sempre igual a 1, e portanto isso aqui é a mesma coisa que traço de MI, ρA, MI d'H, que é exatamente a expressão para a probabilidade PI dada pelo nosso postulado 3 duas linhas. Tá? Então, a nossa nova forma de definir medições. Bom, então a coisa funciona para as probabilidades, né? Eu obtenho exatamente as mesmas probabilidades. Vamos ver agora o que acontece com o estado final. Né? Só as probabilidades serem iguais não é suficiente para a gente dizer que fazer a medição MI é equivalente a fazer a unitária e depois a medição projetiva PI. Vamos ver o que acontece com o estado final. Bom, então, eu não vou me preocupar aqui com a normalização, só para a conta ficar um pouco mais limpa e a gente conseguir enxergar o que está acontecendo aqui. O estado final, ρI, é igual a π, ρ, π, em que ρ era o ρA tensor 0, 0, o d'H. E essa continha aqui, a gente já fez, aqui que está faltando a divisão pela probabilidade PI para ρI ter traço 1, mas só lembrando aqui que eu não vou considerar essa divisão, essa normalização, só para a conta ficar um pouco mais clara, tá? Essa continha que a gente já fez, a gente não precisa fazer de novo aqui quando a gente estava calculando a probabilidade, né? O que estava aqui dentro era justamente PI, o ρA tensor 0 d'H, PI. Então, o que está dentro do traço é exatamente a matriz que a gente precisa calcular. Como a gente viu, essa matriz é igual a MI, ρA, MI d'H, tensor I. Então, o ρI é MI,
ρA, MI daga, tensor I. O estado final do sistema A, dado que a resposta I foi obtida, é igual ao traço em B de ρI, que é o traço em B de MI, ρA, MI daga, tensor I, que é a mesma coisa que MI, ρA, MI daga. Que a menos de normalização é exatamente o estado final dado pelo nosso novo postulado para medições. Bom, então o que a gente conclui com isso? Que para a gente realizar uma medição generalizada dado pelos operadores MI, tá? Então, realizar MI em ρA é equivalente a aplicar U em ρA tensor 0, 0 e medir π. Então, a gente vê aqui dessa continha duas coisas. A primeira é que se a gente faz uma operação desse tipo em um sistema composto, mas se a gente quer descrever essa operação só do ponto de vista do sistema A, a definição de medição como uma medição projetiva não é suficiente para fazer essa descrição. Então, se a gente quer olhar para um subsistema de um sistema composto, a gente precisa, para ter uma descrição completa de todos os processos que podem acontecer com esse sistema, definir as medições generalizadas. A outra coisa é que, se por um lado as medições projetivas não são suficientes para a gente descrever esses sistemas, subsistemas de sistemas compostos, por outro lado, se a gente tem uma medição generalizada, a gente sempre pode enxergar essa medição como sendo uma medição projetiva em um sistema de dimensão maior, seguida pela aplicação de uma unitária. Então, muitas vezes é útil a gente usar esse resultado, mesmo que esse sistema composto seja um artifício matemático, né, que não exista de fato, mas às vezes fazer essa conta, fazer essa ligação entre a medição generalizada e a medição projetiva no sistema de dimensão maior é útil para a gente provar propriedades sobre essa medição generalizada.